Estamos começando mais um Pode Chegar, nosso podcast do Professor Antônio, onde a gente conversa com personalidades, com pessoas interessantes e que têm coisas a contar sobre Linhares, sobre suas experiências e a região. E hoje eu tenho uma grande satisfação, mas uma grande mesmo. 2 ex-alunos que agora vão nos contar um pouco sobre as suas experiências como intercambistas. Então, estou aqui com Rafael. Prazer, meu nome é Rafael. E Laura, que estão aqui no nosso estúdio para contar um pouco sobre as suas experiências com o projeto de intercâmbio do governo do estado, da SEDU. E assim, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo como a gente estava fazendo. E assim, pode contar um pouco como é esse programa, como vocês souberam, como é que foi participar, assim, olha, tive na ideia, quero ser intercambista, como é que foi? Conte um pouquinho esse início pra gente. Cara, pra mim, quando foi a Norma, que foi a nossa professora, presidente, né, do curso do SEI, do EMI, ela chegou nas salas falando que tinha um programa de inglês, onde pessoas fazem intercâmbio e tal. Pra mim, eu já gostava de inglês antigamente, porém eu não era muito aprofundado no inglês. Aí com isso ela chegou na sala e falou que você pode concorrer a intercâmbio e tal. Eu falei, nossa, que legal, que maneiro. No começo, aí eu peguei e fiz minha inscrição através da própria Norma, que ela foi nas salas avisando. Eu fiz minha inscrição e no começo eu fiquei muito assim, será que eu passo? Será que eu faço? Será que eu vou? E eu fui, né? Aí saiu meu nome lá na lista, eu peguei e me inscrevi. Aí com isso a gente estudou, né? A Laura eu já não sei. O que acontece? Eu mudei pra Linhares em 2023, 24, e eu fiquei sabendo desse programa na escola, que eu vi o pessoal que tinha passado, que eles estavam voltando. Eu falei, cara, isso é muito legal, eu preciso viver isso, eu preciso muito viver isso. Eu corri atrás de como que funcionava, né, pra ver se não tava tarde demais, porque eu tava no primeiro ano. Eu achava que era só no primeiro ano só. Só que, na verdade, eu vi que tinha uma oportunidade pra me inscrever no segundo ano do ensino médio. Eu falei, opa, vou tentar. E lá estamos, né? Consegui passar de primeira, graças a Deus, porque teve muito suplente mesmo, né? Mas eu consegui passar, graças a Deus consegui passar e deu tudo certo. Aí funcionava como? Você tinha que participar das aulas de inglês ali do curso no contraturno, e aí entre esses se sorteavam, era todo mundo que participava que ia, como é que funcionava? Então, um ano anterior eles pegavam por nota. Anterior da gente, eles pegavam por nota. Então você tinha que ter uma média corte, que era, na época era 93, se eu não me engano. 93 ou 95, alguma coisa. Aí com a gente deu um problema. Eles não conseguiram ajustar a nossa nota, pegar a nossa nota. Então eles fizeram o seguinte, eles pegaram a nossa nota do primeiro trimestre e que a gente fez, a gente estuda 2 anos no curso da escola. E no segundo ano, que é o ano das provas e da seleção. Então, no segundo ano, a gente pegou e fez as nossas provas e com isso a gente entrou para fazer as inscrições para o projeto do intercâmbio. Aí, com isso, eles demoravam uns dias para poder analisar a documentação, as notas e tudo, e selecionava uma quantidade de pessoas. O mal disso foi porque eles selecionaram, foi 5.000 pessoas. Só que com isso, só as primeiras 450 pessoas que estavam na lista, se eu não me engano, foram selecionadas para poder fazer as provas. Os outros 5.000 e porrada não passaram, não tentaram. Aí foi problema de documentação, tem gente que fica de suplente e tem como entrar com cota também. Entendi. E aí, assim, fez a inscrição, quando apareceu o nome, Rafael e Laura, vocês estão classificados. E aí, o que passou pela cabeça de vocês? Primeiro a gente foi classificado para a segunda etapa, que era a enviação de documento? Enviação de documentos. Enviação de documento. Aí, na hora que apareceu meu nome na segunda etapa, a gente já tava assim, vai vir a parte mais difícil agora. Porque o pessoal anterior a gente falou, não, a prova é difícil, que isso, aquilo, outro, vocês têm que estudar. Aí a gente começou a fazer parceria com os próprios alunos. Sim, todo mundo se ajudando, fazendo ligação entre com os outros, né? Pra treinar mais as perguntas frequentes que eles faziam. Pra ganhar mais vocabulário. Nossa, era muito legal no começo, que tava todo mundo se ajudando.
Aí chegou no dia da prova, todo mundo na expectativa de ser uma coisa, foi totalmente outra. Era como essa prova? Eram, assim, por exemplo, os intercambistas e 7 entrevistadores, né? E os intercambistas passados, eles mandavam as perguntas frequentes que os entrevistadores faziam. E a gente foi treinando cada perguntinha que eles mandavam pra gente. Toda pergunta a gente perguntava uns pros outros, né? Chegou lá na hora, teve gente que não caiu perguntas que a gente treinou, foram totalmente diferentes, enquanto outras caíram exatamente as mesmas perguntas que estavam naquela lista. Então, assim, dependeu muito do entrevistador. O meu, por exemplo, ele foi super tranquilo. Ele percebeu que eu tava nervosa no início, ele me tranquilizou, ele falou, não, a gente pode falar português aqui por um momento, depois a gente vai começar com as perguntas. E eu achei isso muito bacana, porque ele me acolheu muito, sabe? No caso do Rafael, que eu vi que ele gravou um vídeo, a entrevistadora dele pegou bem pesado. Bem como pesado. Como que foi isso aí? Assim, eu já fiz... Que tipo de perguntas são essas, assim? Então... São perguntas, no meu caso, né? Ele perguntou perguntas básicas, por exemplo, como que meu melhor amigo se parecia, qual era o lugar do Brasil que eu gostava mais, perguntas bem básicas mesmo, bem básicas. Exatamente. Ele já mandou eu descrever meus tipos de comida favorito, descrever minha mãe, meus parentes, descrever coisas que eu podia fazer em Ares e regras de escola, se eu gostava ou não. Perguntou o que eu ia fazer. Você tinha que responder em inglês? Sim, tudo em inglês. Eles perguntavam tudo em inglês, você tinha que responder tudo em inglês. Teve uma hora que perguntaram pra mim, uma pergunta lá que eu não identifiquei na hora se era isso ou aquilo, porque na minha mente eu fiz um paradoxo entre duas palavras diferentes que tem um sentido diferente, porém são quase parecidas, que é o neck to last. Pra mim, eu escutei last, que dependendo da voz da pessoa, você escuta uma letra diferente. A mulher perguntou pra mim, eu respondi no passado, né? E eu respondi uma palavra em português. Isso... Imagina você ser desclassificado por errar o tempo verbal. Tempo verbal. Exato. Eu fiquei muito assim, mas aí ela falou que eu fui bem, que aquilo não ia influenciar muito na minha nota, porque eu tinha sido bem. E com isso, ela pegou e ficou muito ansiosa a gente, porque depois que você faz a prova, é a vez do seu amigo fazer. E você já foi seu amigo, então você já tá um pouco aliviado. Mas a vez do seu amigo, então você tem que... A gente pegou, ao mesmo tempo que a gente terminava a nossa prova, a gente já ia ajudar o outro amigo com as perguntas que a gente recebeu. E eu fui, acho que, o segundo pessoa a fazer a prova, então... Aí fazia a prova aqui, em Linhares, na escola mesmo? Eles ligavam pra você. Podia fazer tanto na escola quanto na sua casa. Só bastava ter uma câmera. Isso. Só bastava ter uma câmera e uma iluminação boa. Porque, por exemplo, quem concorria à cota teria que ter uma iluminação boa pra mostrar suas características sociais, né? Pra heteroidentificação, né? Aí, no caso, eu concorri pra heteroidentificação e foi tudo... Não pode usar maquiagem também quando você for fazer identificação, entendeu? Bem complexo. E aí, assim, nessa etapa da prova, ainda desclassifica alguém? Sim. Então, daquela lista inicial, ainda vai. Então, quem viaja, assim, um número... Tipo assim, passou por uma aprovação toda. Então, porque quando chegou a época que foi 2 vezes que acho que adiaram a negócio, porque marcaram um dia pra poder lançar, aí deu problema, se eu não me engano, esse dia. As notas, aí depois adiaram mais uma vez. Aí nesse dia eu já tava assim, eu falei, nossa, é hoje. Aí já tava assim, ó, já não tava conseguindo dormir direito, é hoje. Aí chegou a primeira nota, que foi como é que é? A pré-lista de quem já tinha sido classificado. Aí meu nome tava lá. O nome de poucas pessoas, tipo, a gente tinha 22 pessoas, passou 21, né? Se eu não me engano, foi. Foi 22 pessoas ou 23 pessoas, alguma coisa assim. Do EMI. Do EMI, que tinha, do EMI e das outras escolas que estavam fazendo o curso com a gente. Aí o nome de muitas pessoas apareceram e acho que foi 2 pessoas que não apareceram, foi do Felipe e de outra pessoa lá, que eu não lembro quem. Que inclusive foi muito bem na entrevista, não passou. O Felipe é um gênio do inglês, mas não conseguiu passar porque ele esqueceu de colocar a cota dele. Caraca, que dó. Dá muito dó. Eu gosto muito desse negócio de cota, porém, quem se esforça e não consegue passar porque outra pessoa passou por cota é muito vacilação com a pessoa que se estudou, se esforçou. Mas a gente precisa garantir a equidade, né? Não tem outra forma. Aí apareceu um nome, nossa senhora, eu comecei a gritar, pular, chorar, ligando pra minha mãe. E a família de vocês, como é que reagiu? Tipo assim, agora... É por conta de você, agora eu não vou estar perto pra te proteger. Exato. Aí depois... Foi uma aflição, porque a gente não sabia os países que a gente ia ainda. Então, assim, foi aquele negócio, será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? Entendeu? Então, assim, foi uma dúvida muito grande. Foi uma mistura de emoções entre dúvida, felicidade, angústia, muita coisa misturada mesmo. Mas de tudo isso, muita felicidade. E entre
a notícia que vocês foram classificados e efetivamente o dia da viagem foi quanto tempo? Nossa. É porque deu um problema que atrasou muito e a gente só foi fazer entrevista no meio do ano. O que era pra sair na metade de julho, saiu para final de agosto. Que o pessoal agora já estão se programando pra fazer a entrevista. Eles já estão se programando, então foi muito mais cedo que a gente. Eles nem chegaram a fazer a primeira prova ainda do primeiro trimestre. A gente já tinha feito a prova e já tava chegando no segundo. Eles vão fazer muito rápido, acho que no mês que vem já tá sendo as provas as provas orais. A gente foi muito no meio do ano, acho que foi em agosto que a gente fez. Foi em agosto que os resultados saíram 11 de agosto. No resultado final? Sim, isso. final. E vocês embarcaram quando? A gente embarcou 23 de janeiro. 23 de Cara, foi um tempo ainda de... Foi E essa angústia toda nesse meio. Nossa, você não imagina. Você tinha que imaginar, a gente tinha que ir para Rio de Janeiro tirar visto, passaporte. O pessoal do Canadá e Estados Unidos. O pessoal do Estados Você não tinha? Não, o nosso visto era o ETA, era online. O pessoal só comprava, o pessoal do Canadá precisava do visto americano para poder tirar o ETA. Porque eles não permitiam a gente entrar sem o visto americano. Já que a gente tá falando de visto, contem um pouco então. Para que cidade vocês foram? Como é que foi a chegada na cidade? Contato com cultura? Para onde que você foi, Lara? Me conta aí. Eu fui para Canterbury, na Inglaterra, no sul da Inglaterra, né? E acabou que foi um choque muito grande, porque, por exemplo, se eu fosse para Londres, por exemplo, teria mais uma diversidade maior, por exemplo. Teria mais brasileiros, com certeza tem mais brasileiros. Mas eu fui para uma cidade muito pequena. E acabou que não tinha muitos brasileiros para me comunicar, para a gente ter um aconchego maior do nosso Brasil, né? Então, assim, lá tem muito estrangeiro mesmo. De todo lugar. E, assim, Europa é tudo perto do outro, aí o pessoal resolve tudo pra lá, pra Inglaterra, porque é o centro ali, né? E acabou que foi um choque de cultura muito grande, porque era um britânico pra cá, um italiano pra lá, então assim, era tudo muito misturado, E né? que outros lugares da Europa? Tinha lá onde você tava? Tinha sim, tinha da Itália. E do mundo, França, assim? Sim. Não, da América, por exemplo, não tinha, só tinha mesmo brasileiro, né? Não tinha Argentina, não tinha Bolívia, não tinha nada, só tinha brasileiro. E o pessoal da Ásia, tinha muito asiático lá, né? E acabou que foi isso, foi uma mistura de culturas. Na minha escola, por exemplo, tinha muita gente de muito lugar, né? Tinha alguns brasileiros fora do nosso programa, que eles estavam fazendo por conta própria, né? Que deu pra gente falar um pouquinho, né? Deu pra aliviar um pouquinho aquela falação de inglês toda hora, né? Mas foi muito, muito legal mesmo. E você, Rafael, foi pra onde? Eu fui pra Toronto, Canadá. Quando eu cheguei já foi um choque, né, também, por causa das culturas. E lá você quase não vê canadense. Lógico que as pessoas que são lá, a maioria são canadenses nativos, porém os pais são de outros países. E é muito diferente o inglês americano e o inglês de outras pessoas. Você vê troca de letras, troca de palavras que fazem o mesmo sentido, porém de um som diferente. Foi muito difícil pegar isso no começo, mas depois de um tempo você vai se acostumando. Eu fui me acostumando ao inglês das pessoas, porque lá também tem muito asiático e muito filipino, indiano. É muita gente diferente, e muito brasileiro também. Parece que não, mas eu vi muito brasileiro. Inclusive no meu bairro tinha muitos brasileiros que eu consegui conviver com eles. Raramente, mas eu fiz muitos amigos colombianos e coreanos, que até pensei em mudar pra Coreia por causa de um monte de amigos lá. Até cogitei, falei, nossa, sério que a Coreia tem isso? Muitos lugares incríveis pra visitar. Eu já não visitei muitos lugares do Toronto, porque eu ficava mais em casa, focado em mim mesmo e economizar o que eu tinha, porque se eu gastasse tudo na rua, acabou pra mim. Eu tinha pouco dinheiro pra me sobreviver e eu levei um dinheiro pra poder sobreviver e comprar algumas coisas lá pra mim. Entendi. E com essas pessoas que vocês guardaram a relação, vocês ainda estão conversando? Quanto tempo já faz que vocês voltaram? Sim, fez um mês e um pouco dias que a gente voltou de lá. 2 dias atrás, fez um mês que a gente voltou, né? Eu continuo tendo contato com o pessoal de lá. Eu mesmo tenho um amigo da Turquia que já tá combinando. Quando eu for pra lá, ele vai me acolher, vai me mostrar os pontos lá, né? O pessoal da Coreia também, tem uma amiga do Japão. Então, assim, acaba que essa conexão que a gente tem do mundo inteiro é bom, porque quando a gente pode, a gente visita. Eles mostram pra gente como que é direitinho, muito legal. E você, além de querer ir pra Coreia? Eu fiz bastantes amigos lá e, inclusive, eu tenho contatos com a maioria que eu fiz amizade lá, porque eles me achavam muito engraçado, porque ele falava, nossa, Rafael do Brasil, sei lá o que, faz palhaçada, fica dançando, faz aquilo outro, fica fazendo o povo rir na sala. Aí o povo gostou muito de mim lá, me acolheu bastante. Inclusive, minha host mom falou que caso eu voltasse pra Toronto,
eu podia usar a casa dela para poder dormir lá, passar uns dias lá para poder visitar, porque ela sabia que eu ia levar minha mulher para lá, que eu pretendia voltar para lá, então ela já deixou reservado. Aí eu sempre converso com ela quando é dia comemorativo lá, inclusive há 3 dias atrás foi feriado lá, aí ela já mandou feliz feriado de lá, e é uma coisa muito incrível conversar com pessoas que você conhece. E a escola? Me conta um pouco. Vocês chegam lá, é o ensino médio? Qual é uma escola só para intercambistas? É uma escola regular, assim, pro canadense, pro inglês? Como é que é? Pelo que eu tava vendo, as escolas dos países são muito diferentes. Por exemplo, a do Rafael é uma coisa, uma outra coisa completamente diferente. Eu vou falar como que funcionava na minha escola. A gente chegava lá, a gente fazia uma prova com 80 questões, se não me engano, e a gente depois fazia uma prova oral com professores mesmo de lá, né? Nossa turma toda de brasileiros. Fazendo essa prova e a prova oral, eles determinavam um nível pra gente, né? Era dividido no nível básico, intermediário e avançado, né? Que era o A1, A2, B1, B1+, B2, C1 e C2. Tudo dividido mesmo, né? Teve gente que começou no básico, teve gente que começou no intermediário, mas a gente podia mesmo subir de nível, fazendo outras provas no decorrer dos meses, né? Mas assim, eu, por exemplo, consegui subir de nível. Eu comecei no B1, que é intermediário. Para intermediário, eu consegui subir pro B1+, que é o intermediário mesmo, né? Mas assim, você pode subir se você quiser. Se você achar que você tá com capacidade para subir, você pode subir. Entendi. E você, Rafael? Na minha escola, o sistema era um pouco diferente dela, mas parecido, porque a gente tinha esse negócio dessa prova, só que a prova que a gente fez a escrita aqui no Brasil ainda, que eles mandavam pra gente online e a gente tinha que fazer aqui. Chegando lá, eles levaram a gente pra uma sala e fizeram entrevista com todos os alunos pra determinar o nível. O nível deles é diferente do nosso, porque o nosso era A1, A2 e A3 e A4. E depois ia I1, I2, I3 e I4, depois ia C1, C2, que era o maior level de lá. Porém, tinha muita gente que era muito mais avançada que isso e a escola não tinha uma determinada nível de influência para esses certos alunos. E a gente fez essas provas e com isso a gente podia também subir de nível. Porém, era muito mais difícil que o dela. A gente tinha que fazer uma prova e a gente tinha que passar pelas 4 etapas do nível que a gente estava para poder subir para o próximo nível. Com isso, eu fui um dos alunos que fiz esse negócio e caí no nível muito baixo no começo. Só que aí eu falei, não, meu inglês está muito mais avançado que isso. Eu sinto que o meu inglês está muito mais avançado que isso. Aí eu peguei e chamei o pessoal da moderação lá, porque no começo, quando eu fiz, estava muito nervoso, porque eu tinha acabado de chegar. Tava muito nervoso, eu caí no nível muito baixo. Mas aí depois eu consegui conversar com o pessoal e fazer uma prova, que é uma prova de IELTS, que é muito difícil. É muito difícil essa prova de IELTS. Inclusive, eu tive que fazer muita aula de IELTS lá. E me determinaram para um level maior, que foi o B2+ também, que jogaram para lá. É muito diferente o nível de né, que eles jogam as pessoas. Vocês têm alguma história engraçada, de alguma vivência, tipo assim, um perrengue, um problema, que agora, passado o tempo, você olha e dá risada, tem a estação de trem, meu Deus do céu, Subway era horrível, porque se parasse, era muito longe de casa, porque eu morava quase nas últimas estações de Toronto. Aí eu pegava 2 horas de trem, eu pegava meia hora de ônibus e 2 horas de trem até a escola. E se parasse... Não, você pode repetir quanto tempo? Eu pegava meia hora de busão, da minha casa até a estação, e da estação até a escola 2 horas. Caraca! Mas por que tão longe? Não tinha nada mais perto? Não sei. Tinha o streetcar que passava por cima, porém o streetcar, ele passava por toda a cidade, mas eu tinha que pegar outro trem para poder ir para a escola. Demorava menos, mas quando acontecia problema no streetcar era a última hora. Caso a estação de trem parasse, eu pegava streetcar. Porque trem você conseguia encontrar todos os amigos no metrô e todo mundo ia por lá. A maioria que morava perto de mim. E com isso eu consegui achar muitos lugares bacanas para poder ir. Inclusive, eu fiquei muito apaixonado nas quadras de vôlei lá, porque eu sou muito viciado em vôlei, né? Eu achei muitas quadras de vôlei, fiz muitas amizades com vôlei. Com isso, eu comecei a treinar num lugar lá e fiquei até os últimos dias. E foi isso. E você, Laura, passou por algum problema? Gente... Olha só, toda sexta-feira a gente tinha um tour obrigatório da CEDU mesmo, que eles implantaram o nosso programa, né? O pessoal da Inglaterra. Toda sexta-feira a gente fazia um tour obrigatório. E em um desses tours a gente foi pra Broadstairs, que era uma cidade próxima de Canterbury. Então a gente foi lá, foi nosso grupo todo de brasileiros, a gente foi pra lá, né? E eu fiquei com o meu grupo, né? Só eu e o meu grupo. E eles estavam querendo ir pra um lugar que era muito distante. A gente tinha só 3 horas pra explorar tudo. E pra gente voltar no próximo ponto. Só que o lugar que a gente tava querendo ir era 1 hora andando.
Então, assim, a gente tinha 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Só que já tinha passado 1 hora ali, porque a gente saiu pra comer e tal. E eu falei bem assim, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo. A gente foi. Mas a gente foi, né? A gente andou pra caramba, valeu a pena, compensou muito, que o lugar é muito bonito. Mas, assim, quase que não deu tempo, quase que eles iam embora. Faz o que pra voltar? Menino, é porque o Volt do trem, né? A gente não tinha tempo, tipo assim, era indeterminado. Até o final do dia você podia usar. Mas a gente não ia com o nosso grupo, a gente só ia sozinho só. O grupo ia sem a gente ia só a gente depois. Exatamente. Aí não sei o que a escola iria fazer com a gente depois, porque, cadê? Tá faltando 4 alunos aqui ainda, entendeu? Eu fiquei com medo, mas deu tempo. E a rotina na escola era como? Chegava que hora? Tinha aula? Como é que era essa rotina? No Canadá, Toronto, a gente tinha que estar lá na escola. No começo, que mandaram pra gente estar 8h30, 9 horas. Aí a gente tinha que estar lá 8h30, em ponto, que as aulas começavam. Porém, sempre o professor dava uma tolerância, porque tinha muita gente que morava longe. Imagina. 2h30. Tinha que sair de casa muito cedo, no frio ainda. Se era 8h30, então tu saía 5 horas de casa. É quase praticamente isso. Tinha dia que o busão atrasava, então a gente tinha que chegar quase 9 horas. E cada aula, a gente chegava às 8h30 e saía 2 horas da tarde. Ficava um tempo bem bom na escola. E cada fim de aula tinha um intervalo de 15 e 45 minutos, que era o intervalo de almoço. Então, dava pra gente ir pra escola e sair da escola pra poder comprar as coisas e conversar com os amigos durante o intervalo. Porque Que hora que terminava a aula? Às 2h15, estourando isso. Tinha professor que liberava mais cedo. Mas lá eles não se preocupam com se você vai pra escola ou não, porque você ia pra escola, você podia pegar a presença e sair da sala se quisesse, porque eles não davam nem pra você. Mas, assim, muitos professores focavam em alunos que queriam realmente aprender inglês e tinha muitos professores que queriam saber a cultura do Brasil também, que era muito legal. Entendi. E você, Laura? Nossa, era bem diferente lá. Lá começava às 9 da manhã e terminava 3h30 da tarde, né? Até, eu acho que meio-dia, se não me engano, são as aulas obrigatórias. Então, assim, todo mundo tinha que participar. Aí tinha 1 hora de intervalo, 1 hora de almoço, né? E quando a gente voltava, eram aulas complementares. Então, assim, não era obrigatório, né? A gente, brasileiro, por causa do programa, a gente teria que ficar. Mas, por exemplo, eu quero matar essas 2 aulas pra ficar passeando. Não, eles não ligavam. A escola, por exemplo, não ligavam. Mas a gente tinha que ter uma frequência obrigatória, que é no mínimo 80%. Senão a gente não ganhava o certificado. Mas, assim, o pessoal que queria... Por exemplo, matar a aula, essas 2 últimas aulas podia, porque eles não ligavam muito. Como o do Rafael, a gente podia sair livremente, mas as primeiras aulas eram obrigatórias, não podia. Mas apesar disso, eu noto com os alunos que a gente conversa do intercâmbio que tá lá é uma grande oportunidade, né? Então eu imagino que a galera aproveite ao máximo para estudar, para aprender, para conhecer da realidade, desse mundo estranho que é nesse momento. Eu aproveitei pra fazer amizade, mas eu não aproveitei muito pra sair, porque eu não me sentia muito confortável em sair sozinho, porque cada um tinha seu grupinho lá. Eu tinha meu grupo, mas meu grupo sempre saía pra lugares diferentes do que eu queria ir, que eu costumava ir. Então eu não saía muito, eu sempre voltava pra casa, ficava de boa em casa, saía ali pra perto mesmo, no Walmart, Dollarama, ficava muito ali perto ali. E poucas vezes eu saí pra lugares longe, quando eu fui visitar CN Tower e outros lugares ali, a gente foi numa floricultura, museu, e tinha muitas coisas de graças que final de mês e começo de mês tinha lá no Canadá, e era muito legal visitar esses lugares. Era praticamente ponto de encontro, né? Esses lugares de graça, mas Niagara Falls, esses lugares que é bem distante, há certas assim, pessoas que do intercâmbio tinha que comunicar CEDU para poder ir para esses lugares, porém muita gente não fazia isso. Ou você ia com a escola, porém com a escola era muito caro. Que nem teve uma vez que o pessoal foi para Nova York, porém era muito caro, era $600 por pessoa para ir para Nova York. E tipo, você podia ir para Nova York, se você fosse maior de idade, de trem, só que era um dia de viagem e não compensava muito para as pessoas. Vocês comentaram um pouco sobre a questão dos recursos. Havia uma bolsa ou são recursos próprios de vocês? Como é que funcionava com essa grana que vocês tinham? Que se, como você comentou, se acabasse, estava perdido. Sim, o que acontecia? A CEDU dava para todo mundo, de qualquer país, $400. Era dólares para todo o país. Para os Estados Unidos, por mês. Para a Argentina, para os Estados Unidos, para Canadá, Inglaterra, Irlanda,
$400. A gente, cara da Inglaterra, a gente gastava em libra esterlina. Então a gente saía prejudicado porque a libra ela é mais cara que o dólar. O Canadá, por exemplo, o dólar é mais barato, se não me engano. Então vocês ganhavam um pouco mais. O pessoal da Argentina ficou rico, porque $400 da Argentina é muita coisa, né? Só que a gente saiu muito prejudicado porque de $400 tirava mais de $100 nessa taxa, porque o novo banco que a gente usava tinha uma taxa de conversão. Então acabava que no final a gente ficava com tipo 280 libras esterlina pra gastar no mês. Então ficava muito pouco pra gente, né? Mas assim, a gente tinha café da manhã e jantar incluso com a host, que era o pessoal que a gente ficava. E esse dinheiro era mesmo só pra almoço e pros nossos gastos. Só que acabava que ninguém gastava com almoço, né? Todo mundo preferia o nosso próprio lazer, né? Comprar coisas que nos agradeciam, que a gente gostava mais. Eu já diferente, eu já sobrevivi na base do miojo. Exato. Mas aí vocês tinham que cozinhar? Não, esse é o almoço. Na escola a gente tinha utensílios pra poder micro-ondas, aqueles negócios que ferve a água. Mas não tinha intervalo com merenda na escola? Não tinha. Não, a gente tinha que sair pra comprar. Na escola tinha aquelas máquinas de itens de comida, né? Mas, assim, não valia muito a pena, porque um chip você pagava 0,35 cents dólar. Na escola você pagava 3, então não valia muito a pena. Era muito mais caro. Na minha era cantina. Chique no mercado. Não era cantina, era só a máquina que tava lá no andar e todo mundo ia pra aquele andar. Ia pra aquele andar pra comprar. Mas na nossa escola tinha perto o Tim Hortons, que era ponto de encontro de todo intercambista, de todo mundo que estudava. Que era um cafezinho, um hambúrguerzinho e sala. E tinha o Subway, que era um Subway em cada esquina praticamente. E sempre tinha as melhores promoções que você conseguia comprar e comer. E era muito melhor do que ficar gastando com um prato de comida e essas coisas. Exato. Mas eu já pensei na economia e já comprei miojos pra poder gastar com outras coisas em vez de só com comida na hora do almoço. E com o aprendizado da língua, o que foi mais difícil para vocês? Vocês já tinham uma base de inglês antes de entrar no curso da Sedu e ir para o intercâmbio? Ou sabia assim o mal verbo to be e foi para o curso da Sedu e aí sim deslanchou? Qual que era a experiência de vocês com a língua e quais os maiores desafios? Cara, eu recomendo, assim, pra quem tá começando, pra não focar só no curso da Sedu, porque eles não... Tipo assim, é um curso bom, mas não, é assim, não dá pra gente se sustentar só com o curso que eles dão. A gente tem que estudar fora, porque é uma vez por semana o curso que eles oferecem. Só que, assim, eu recomendo estudar mais durante a semana só por você mesmo, porque o curso em si não vai... O curso é só uma base, exatamente, né? Exatamente. Mas, assim, eu achei bem tranquilo no início, porque eles falavam muito devagar. Eles falavam devagar pra gente ter uma compreensão melhor, né? Só que, dependendo do nível, quanto mais alto era, mais rápido eles falavam, né? Então, assim, se você achava, por exemplo, eu tô no nível que eu tô achando que eles estão falando muito devagar, que a matéria tá muito manjada, eu faço a prova pra subir de nível. E foi o meu caso, eu subi no nível que o professor falava mais rápido, né? E, assim... Foi legal no início, depois a gente começou a entender mais, porque é muito doido você ver que a pessoa tá falando inglês, tá entendendo tudo que ela tá falando, sendo rápido ou não. Eu acho muito doido. Você tá nem reparando. Você tá nem reparando. As pessoas falam, nossa, mas tem que pensar em inglês. Não, exato, a pessoa tá falando, você tá conseguindo traduzir. Lógico que uma palavra ou outra você não vai entender, mas pelo contexto você consegue entender. No meu caso, quando eu entrei no curso da Sedu, eu não sabia nada de inglês. Eu acompanhava, porque eu gostava de cantores, mas eu não sabia praticamente de nada. Só o verbo to be que passava na escola, que nem era o verbo to be. Aí com isso eu entrei, aí a Norma que me incentivou bastante a aprender o inglês. Aí com isso ela falou, não, você tem que estudar em casa, isso, aquilo. E todo dia a Norma mandava vídeo pra gente poder estudar. Aí com isso eu peguei e comecei a estudar, comecei a focar. Mas mesmo assim, no começo eu ainda tinha muita vergonha de falar. Aí eu conheci amigos pela internet que começou a me ajudar também. E uma amiga minha que tinha feito um intercâmbio, que foi a Laísa, ela fez o intercâmbio, ela começou a me ajudar também no começo. Aí depois, pra mim, foi começando a ser costume. Aí no ano posterior, no ano seguinte, veio o professor Arthur, que já era meu amigo, e eu não sabia que ele era professor de inglês. Aí com ele, a aula ficou muito mais divertida, porque ele era um professor que animava a turma e que ensinava inglês. E com diversão, o inglês vem muito mais fácil. Qualquer língua vem muito mais fácil com diversão. Aí pra mim foi muito mais fácil com isso. E no Canadá, no começo, pra mim, o mais difícil mesmo foi realmente a linguagem, que é a diversidade de tons, de letras e palavras. O inglês diferente, mas depois de um tempo ficou muito mais fácil, fica muito mais compreensível. E é isso, as gírias, essas coisas foi muito difícil pra mim pegar no começo. No meu caso é porque os brasileiros, eles fazem aula com um sotaque mais americanizado, né? Porque é tudo gíria todo da América, né? Quando eu cheguei lá foi um choque muito grande pra mim, porque eles falavam com o sotaque muito puxado pro britânico. Porque acho que você deve imaginar a diferença, porque, por exemplo, eles não falam water,
Tipo, o sotaque que é americano. Eles falam lá, water. Tipo, não tem R puxado. Isso foi uma diferença muito grande pra mim, porque eu tava mais acostumado com o americano. Porque eles ensinam mais... Sim. Muito isso. Eu já queria ir pra Inglaterra. Eu sempre falei que eu queria ir pra Inglaterra porque eu gosto do inglês britânico, que é um inglês bonito de se falar. Mas eu amo o inglês americano por causa das gírias, das culturas que tem lá, que eu acompanho muito rap também. E eu gosto muito do rap. Mas, por mim, eu queria ter ido pra Inglaterra. E como é que foi esse processo que a gente conversou um pouco, então, de escolha das cidades? Vocês me contaram, antes da gente começar, que foi um sorteio. Vocês conseguem explicar um pouco mais como é que é isso? Assim, vou para Inglaterra, vou para o Canadá, ou vou para Argentina, como é que foi esse processo? Então, como a gente estava falando, a gente chegou na casa do governador, né, em Vitória. A gente chegou e foi todos os intercambistas para 3 barracas, cada todos um. Do estado. Todos do estado, os 350 alunos que tinham passado. E cada aluno tinha uma barraca com ordem alfabética e tinha de certa letra. E você chegava, pegava uma pulseira e anotava seu nome na folhinha lá. E cada pessoa recebia uma pulseira diferente. Com isso deu a entender que no começo a gente achou que era os países, né? Só que as pessoas que estavam lá falaram, não, nada a ver. Eles estavam falando que a pulseira é pra dividir o grupo, pra tirar foto com o governador, né? Pra dividir em grupos mesmo. Aí fez uma reunião, teve a banda casaca, teve umas bandas lá, aí começaram a falar e a gente assim, ó, fala logo que a gente quer saber, fala logo, e o povo falando, e enrolando a gente, nossa, meu Deus, eu não quero saber, só quero saber pra onde que eu vou. Foi uma questão de 2 horas que eles estavam enrolando, Foi 2 horas enrolando, aí veio um monte de baús tambores com cada um com um país. Aí falaram que ia ser balões que ia subir o balão da cor. Ia ser a pulseira da gente que ia definir o país que a gente ia. Aí na hora que aquela pulseira subiu, nossa, foi uma gritaria. Foi uma gritaria, emoção, meu Deus. Foi uma emoção das pessoas que sabe, queria ir para uns países, outras pessoas não queriam ir para Podia trocar, não? Não podia. Não podia. Na verdade, até que eu acho que podia. Não podia. Teve 2 pessoas que trocaram, mas foi por conta. Eu nem lembro por motivo. Também não lembro por conta. Mas teve pessoa que desistiu também. Eu não sei acho que foi por causa de parentes. Acho que foi duas meninas que desistiram. Aqui de Linhares, não? Não. Aqui de Linhares todo mundo vai aproveitar, né? Foi. Quase nem sai de Linhares pra aproveitar. Exato, oh, meu Deus. Aí essas pessoas desistiram. Aí as pessoas falam, por que desistiram? Mas também eu não lembro o motivo que eles desistiram, mas foi, se eu não me engano, foi por causa de parente ou por causa de relacionamentos que pessoas não aceitavam. Mas com isso, a minha família foi super de boa, aceitou o meu relacionamento. Isso me ajudou também a poder viver meu sonho, porque eu sempre quis visitar outro país e viver outra cultura. Você já tinha tido alguma experiência fora de Linhares? Assim, o máximo que eu fui foi Bahia, Rio de Janeiro. Laura aí, ela viaja bastante. Ô, Jesus. Eu fui pro Chile, foi ano passado no inverno do Chile, eu peguei -20 também, por isso que eu fico aflita por ele, porque -20 é muito frio, muito frio. Você tira a luva, a sua mão tá ali, você nem sente sua mão, tá quente ainda pra você. Com luva fica mais frio ainda. Mas assim, eu fiquei 11 dias lá no Chile, e a gente foi nas montanhas lá, foi muito legal. E agora, Inglaterra. A Inglaterra sozinha agora. E o frio que você comentava antes? Foi um desafio? Porque aqui é muito quente. Nossa, era muito desafiador no começo, porque era muito difícil acostumar com frio. E quem tem imunidade baixa, no caso, eu tava com imunidade baixa, peguei resfriado e ficou muito ruim pra mim. Mas depois de um tempo você vai se acostumando, porque vai sendo repentino o frio. Pensando agora, assim, o quanto essa experiência... Porque imagino quando você viajou com sua família, sim. E agora vocês sozinhos e o mundo, quanto essa experiência mudou vocês? Mudou a forma que vocês enxergam o mundo? Mudou a relação até com a educação? Eu acho que, querendo ou não, a nossa responsabilidade aumenta muito. Seja responsabilidade financeira, seja, eu tenho que botar nesse horário porque foi determinado que eu tenho que botar nesse horário, né? A gente não pode fazer tudo que a gente quer, porque querendo estar em outro país, com as regras do próprio país, e qualquer coisa era por nossa conta, entende? Então, assim, o dinheiro também a gente não podia gastar por impulso, né? Eu recomendo que qualquer pessoa que seja ainda não gaste tudo na primeira semana, né? Porque vai fazer falta lá na frente. Então, assim, a responsabilidade financeira também cai muito na gente, porque querendo ou não, a gente agora é adulto, né? E agora
Responsabilidade. Foi muito difícil mesmo. E o começo de ter responsabilidade em outro país nossa, se eu fizer alguma coisa de errado, eles podem me jogar de volta pro Brasil, porque se a gente quebrasse alguma regra, eles podiam levar a gente embora e a gente tinha que pagar ainda uma taxa para eles. Então, foi muito mais impulsional, né? Muito mais forçado a gente ter responsabilidade com coisas, por isso que a gente tinha que agir pensando em se eu fazer isso, será que vai dar errado ou será que eu posso fazer? Aí a gente tinha que pensar, né? E ficava um tempo, mas tinha muita gente que fazia sem pensar, mas que bom, graças a Deus, que nunca deu errado pra ninguém. Mas a responsabilidade vem muito forte pra cima da gente e agora a gente tem que ter muito mais responsabilidade, porque tem pessoas que querem voltar pra lá e precisa estudar mais, aperfeiçoar mais. E vocês querem? Nossa, com certeza. Eu penso em fazer minha faculdade lá, mas é muito tempo e tem que ter dinheiro também, caso. Mas eu vou tentar fazer o Enem pra tentar cursar alguma faculdade lá. Entendo. E agora, quais são as perspectivas de futuro de Laura e de Rafael? Agora, vocês estão terminando o 3º ano, certo? Eu terminei já. Você terminou? Então, agora, o que é que tem de mundo pela frente? O que vocês estão imaginando? O que vocês estão planejando enquanto projeto de vida? Como eu falei, pra mim, eu gosto muito de línguas, de todo tipo de língua. Eu acho muito incrível saber se comunicar com outras pessoas. Então, pra mim, eu tô focado em linguagens. Pra mim, eu quero aprender linguagens, quero aprender todo tipo de idioma, virar um poliglota em idiomas. Legal! E, como eu falei, primeiro vou tentar fazer minha faculdade de letras aqui e fazer minha pós-graduação na Irlanda, que eles aceitam pessoas que fez faculdade aqui de letras e pra lá pra poder evoluir mais seu inglês e aprender outras coisas. E, futuramente, viajar pra Argentina ou pra Colômbia pra aprender o espanhol também. Pô, legal. Você se empolgou, então. Não, eu já era empolgado, mas a força de vontade de começar era muito menos do que hoje em dia eu tenho, porque eu tinha vontade, mas nunca começava. Foi uma pequena pessoa chegar na sala e falar, nossa, você pode fazer isso, deu vontade ainda mais de fazer e querer fazer, aí depois você viver ainda o que você sempre quis fazer, te dá mais impulso e vontade de fazer aquilo. Aí pra mim, letras e linguagens pra mim é incrível. Laura? Eu passei, né, no caso, a enfermagem ano passado para a UFV lá de Viçosa, só que eu pensei quão bom isso seria para mim no futuro, né? Eu acho que enfermagem tá uma área bem desgastada já, e eu resolvi fazer Enem de novo esse ano para aplicar para um curso relacionado à tecnologia, né? Porque tá crescendo muito, né? Tende a crescer muito, e eu tenho direito à cidadania espanhola porque a minha bisavó era espanhola. Então eu pretendo pegar essa cidadania e investir meu futuro curso, no caso de tecnologia, para a Europa, na Espanha, no caso, porque eu consigo, né, entrar lá de boa e conseguir um trabalho lá, nessa área, né? Como tá crescendo muito, eu imagino que cresça muito também em mercado de trabalho lá. Sim. Né? Mas é isso que eu penso. Eu também tenho uma base do espanhol, do inglês também vai me ajudar muito, então eu tô apostando muito nisso. E quando vocês voltaram ali no grupo de amigos, nas pessoas que vocês se relacionam, vocês eram estrelas? Tipo assim, nossa, ó, essas figuras, como é que foi? Quando eu cheguei, eu não queria nem saber de amigo, queria saber da comida. De tomar água do Brasil, meu Deus. De tomar água do Brasil. Mas assim, quando a gente chegou, a gente falou, nossa, o povo olhando. E a gente, todo mundo com bandeira, porque a gente foi sem bandeira e voltou com um monte de bandeira, um monte de assinatura. E todo mundo com bandeira, o povo olhando, nossa, esse povo tava onde, que sei lá o quê. E a gente falou, não, a gente vai chegar lá, não vai falar mais português. Porque a gente falava inglês. A gente falava português no outro país, chegou aqui, a gente começou a falar inglês com nossos amigos, que quer que o povo entenda que a gente sabe falar. E a gente chegou assim, né, pagando demais. Foi mesmo. E por que a água do Brasil? O que tem a água de lá? Porque a água da Inglaterra é rica em cálcio e magnésio, se não me engano. E isso era ruim pro nosso corpo, pra nossa pele, pro cabelo, pra tudo. Eu não sei como que eles aguentam aquela água de lá. Quando eu cheguei lá em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, eu bebi água e fiquei aliviada. Porque a diferença é gigante. É gigante. Tipo, é coisa inimaginável. Não tem como você imaginar isso. E no Canadá também? Nossa, também a água tem muito mineral, ela tem muito forte. Não sei se ela é seca, se ela é muito forte, ela é muito estranha ao se beber. É tipo aquela água dormida de 3 dias, mas é muito mais pior do que aquela água. Então, era muito ruim. Então a gente chegou e sentiu aquele gostinho de água meio enferrujada do Brasil, mas era muito bom. E a comida pra mim, porque lá a gente não era acostumado a comer, só acostumado a comer arroz, feijão e ovo. Aí a gente chegou aqui e teve praticamente a janta, né? Mas come o que então lá?
É porque na minha família a gente comia muito comida indiana. Então todo dia era comida indiana, comida apimentada, comida doce, comida muito diferente. E a vontade da gente era só de comer uma comida brasileira. Porém lá era muito caro as comidas brasileiras. Qualquer comida de qualquer região lá é cara, só os pessoal nativo que fazia lá que não era muito caro. Então era muito caro as coisas lá. E só foi chegar no Brasil pra você poder comer a comida brasileira, nossa, dá um alívio. Finalmente estou em casa. É bom estar longe? É bom, mas eu preciso das comidas de casa. Exato. Eu imagino. E assim, pra gente já encaminhando o nosso papo, no final das contas, para quem nos assiste, para os estudantes que estão no primeiro ano, ou ali tá tipo, isso daqui não serve de nada, vale a pena a educação? Vale muito a pena. Inclusive, se você está entrando em escola do ensino médio, você pode fazer esse curso do primeiro ou do segundo ano. No primeiro e no segundo ano, você pode começar a fazer esse curso. Vale muito a pena você começar a fazer esse curso, porque é uma experiência própria. Cada pessoa vai viver o seu, vai ter suas experiências. Aí se você fala, não, isso aí é só uma coisa que pode ser que aconteça comigo, não vai acontecer. Como eu, no começo, eu falei, não, será que realmente eu vou passar? Eu fiquei muito assim, e se eu não passar? Não vai ser importância pra mim, porque outra vez eu posso tentar, mas não. Se você querer realmente fazer algo, você consegue, porque não é apenas desistir, e sim correr atrás do que você realmente deseja. E mesmo que você não queira fazer o programa pelo intercâmbio, porque é uma oferta muito boa, você pode ter um desses pro seu currículo, pro seu mercado de trabalho, uma oportunidade muito boa, tanto pro intercâmbio quanto pro seu emprego também, né? Que você forma no futuro. Massa. Então, pessoal, conversamos com essas duas preciosidades aqui que contaram um pouco sobre a sua experiência. Laura, quer deixar uma última mensagem para os nossos estudantes, para os nossos jovens? O que dá para pensar do futuro? O que a gente deve fazer? Não desista, se esforce, estude muito porque não vai ser fácil no início, vai chorar muito, vai chorar de desespero, mas não desista, porque vai dar certo no final. No final tudo dá certo se você se empenhar muito para fazer isso. Rafael? Mas eu vou falar uma frase que toda vez que a gente chegava no curso, Norma escrevia no quadro. Você lembra? The life is hard for that is weak. For this is weak. A vida é difícil para aqueles que são fracos. Exato. Então, pessoal, obrigado, Laura. Obrigado, Rafael. Foi um papo muito massa. E voltaremos logo com um novo episódio. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.